Louvado seja Deus, irmãos, pelo privilégio de estudar em mais um santo sábado a palavra de Deus. Eu agradeço aos irmãos pela oportunidade, vocês fiquem à vontade, que Deus abençoe. E cada um de vocês que está nos vendo, que também seja abençoado pelo Espírito Santo eterno, pelo Espírito Santo de Deus. Quero que vocês abram suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 5, do 1 ao 3. Salmo 5, do 1 ao 3. Eu desejo a todos vocês um feliz sábado na presença do Senhor. É um sábado completo, recheado, dobrado de bênçãos de Deus. Mas nessa manhã, irmãos, nós vamos falar sobre a oração. A oração, tudo passa pela oração. Cristo Jesus, Deus, orou. O Espírito Santo, ele chora com gemidos inexprimíveis em nosso favor. Também ele é intercessor junto com Cristo. Então a oração ela é muito importante para cada um de nós. Capítulo 5, verso 1, 2 e 3. Está escrito assim. O título diz: Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos. Deus é fiel em tudo o que faz, irmãos. Ele cumpre todas as coisas. E o salmista entendia e ele sabia o que deveria fazer para receber as bênçãos de Deus. Quando você sai em procura de alguma coisa, você tem que ter uma oração verbal, uma conversa com alguém. O salmista estava desejoso e ele queria ter algo de Deus. E olha o que o salmista diz: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, e atende a minha meditação. Então veja que ele se dirige a Deus, clamando a Deus, e diz claramente: Senhor, dá ouvidos às minhas palavras. Deus tem ouvido a sua oração. Deus também tem respondido a sua oração, não só do salmista, mas mantenha comunhão com Deus, para que você seja mais do que abençoado, mais do que abençoada. Olha o verso 2: atende a voz o meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Olha aqui o salmista apresenta a quem ele está dirigindo a sua oração. Ele dirige a oração dele àquele que pode tudo, Deus Todo-Poderoso, irmãos. Ele também nos ensina algo aqui. Ele destaca a voz do meu clamor. Tem pessoas que não sabem o que é clamar a Deus, que não sabem dirigir a sua alma até as mansões celestiais. Por isso que alguns dizem assim: a única posição de oração que Deus aceita é a oração de joelhos. Muito bem, mas teve alguns que oraram na cruz. Teve outros que oraram, mais um chamado Jonas, orou no ventre de um peixe. Não sabemos a posição que Jonas estava. Como é que ora alguém que não caminha, que tem problemas de locomoção? Um cadeirante. Como é que ora quem não fala? O mudo. Mas todas as orações, uma coisa eu garanto a vocês: Deus tem ouvido. E Ele está ouvindo os seus pedidos, os seus clamores, e vai dar a resposta. Deus sempre tem uma resposta positiva, certa e verdadeira. O nosso Deus nunca errou e nunca errará. Ele é perfeito em tudo. O salmista também apresenta aqui, irmãos. Ele diz no verso 3: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Tem pessoas que vão orar e
faz aquela oração bem rápida, bem breve, bem curta, e já corre e vai para os afazeres, esquece de vigiar. O que é que faz uma vigilância? Prevenção, visão, audição. Veja que nós estamos trabalhando nessa oração do salmista, que ele se levantou logo pela manhã, o primeiro encontro seu tem que ser com Deus. Nós usamos o tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição na oração. E colocamos o nosso coração e a nossa mente voltada para Deus. Agora, aprenda a vigiar. Você e eu, nós não vamos saber nunca quando Deus vai responder. Mas Ele já pode ter mandado a resposta, amém, irmãos? Ele já pode ter mandado a resposta. Então o salmista apresenta aqui: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti. Se apresente aquele que pode resolver tudo. É Ele, irmãos, o Todo-Poderoso. Ele domina tudo e todos, ele domina o planeta Terra por completo, a lua, as estrelas, o sol, o sistema solar, outras galáxias, o universo todo está na mão daquele que está ouvindo a tua oração. E você também que nos assiste, confie no nosso Deus. Ele é fiel, irmãos. Nunca falhou. Tudo o que acontece em todo o universo, Deus vê e sabe tudo. Ele vê e sabe tudo. Vamos lá para o livro de Daniel. O profeta Daniel teve uma experiência extraordinária, irmãos, de oração, e recebeu até a visita de um ser celestial. E mexeu com a vida dele. Veja, o salmista aqui, no caso Davi, produziu o Salmo de capítulo 5, ele começa com a oração, ele teve experiências com Deus, mas também Daniel. Abram aí Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Você também que nos assiste, abra a sua Bíblia, marque na sua Bíblia todos esses textos, esses versos que estão sendo apresentados nesta manhã de sábado, e estude e confira e veja no livro de Daniel, no capítulo 10, versículo de 1 a 8. Nós iremos ver aqui, capítulo 10. Você já abriu a sua Bíblia aí? A minha já está aberta aqui. E iremos ler para a honra e glória do Senhor. Veja bem, capítulo 1, capítulo 10, verso de número 1, está escrito assim: no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. Grava isso na mente, uma guerra prolongada. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. 3 vezes 7, 21. 21 dias. O verso 3 diz: manjar desejavam, não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com ungüentos, até que se completaram as 3 semanas. Segura aí. 3 semanas de oração, irmãos, dedicadas a Deus. Ora, aqui era um profeta de Deus, era Daniel, um homem que a Bíblia diz que ele era muito desejado, mas ele não parava de orar. E aqui foi mais um episódio que ele estava em oração, em conversa com Deus. Ei, Deus não existe segredos para Deus. Ele já sabia o que Daniel ia falar, mas por quê? Deus pede que a gente ore.
Deus pede que a gente ore porque Deus vai usar as suas orações como testemunha no grande conflito entre o bem e o mal. O universo todo irá ver, aliás, eles estão vendo essa programação e todas as outras espalhadas no globo da Terra, através das mídias. Deus tem apresentado e Campo Alegre não ficou de fora. Campo Alegre está sendo vista pelos seres celestiais e tem sido uma bênção. Mas aqui, Daniel dedicou 3 semanas inteiras para esse assunto, para dirigir essa oração com mais foco, com mais atenção, àquele que pode resolver tudo. É o nosso Deus, irmãos. E Daniel dedicou a vida em oração. Vamos abrir aqui, irmãos, o verso 8. Olha o que diz o verso 8, verso 8, 9, 10 e assim vai. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão. Não ficou força em mim, transmudou-se em mim a minha formosura e desmaiei. E desanimei, e estive sem força alguma. Verso 9, contudo, ouvi a voz das minhas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. Mas, irmãos, olha o que diz o verso 10. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que eu vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo estas palavras, eu estava tremendo. Irmãos, não é todo ser humano que recebe a visita de um ser celestial. E Daniel ficou trêmulo. Ficou trêmulo, irmãos. Mesmo profeta de Deus, orando a Deus, e Deus respondendo a ele. E diz o verso 11... E me disse: Daniel, homem muito desejado. Mais uma vez se repete. Aí diz: está atento às palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que sou enviado. E falando ele comigo, eu estava tremendo. Olha o 12. Então me disse: não temas, Campo Alegre. Não temas, povo de Deus. Porque Deus está na direção de tudo. Ele vai guiar a igreja dele até a glória. A vitória é certa em nome do Senhor, irmãos. Ele é o Todo-Poderoso. Nunca perdeu uma batalha, nem vai perder. E quando ele sai para a batalha, já sai vencedor. É o vencedor dos séculos. Então ele diz: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Olha a resposta do anjo Gabriel. Quando foi que Deus respondeu Daniel? Desde o primeiro dia. Quantas semanas Daniel orou? 3 semanas inteiras, 21 dias. Uma coisa interessante, irmãos, o profeta não desistiu da oração dele. E você e eu, nós aprendemos com o exemplo de Daniel a nunca desistir de nossas orações, porque Deus pode responder no primeiro dia. Mas por que essa demora toda? Irmãos, Apocalipse 12 fala que houve uma guerra no céu e que batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceu, porque ele batalhava contra Miguel, e Miguel entrou em defesa do povo dele, dos anjos celestiais, e expulsou o grande dragão, a antiga serpente e Satanás.
ele expulsou. A vitória é certa em nome do Senhor, irmãos. E mais uma vez, olha o verso 13, o que diz aqui. Mas o príncipe do rei da Pérsia se pôs de fronte de mim. Quantos dias? 21 dias. Irmãos, naquela época de Daniel, aqui é um anjo que veio dar a resposta de lá do terceiro céu para Daniel, que morava aqui no planeta Terra e que está sepultado aqui no planeta Terra. O anjo veio rasgando o céu em alta velocidade, mas chega numa certa altura e para. Ele é travado. Porque lembra lá dos primeiros versos que nós lemos, especialmente o verso de número 1, que diz que trata de uma trama, de uma guerra prolongada, irmãos. Isso aqui é o grande conflito entre o bem e o mal. E o homem, o ser humano, está inserido nesse grande conflito. Tudo acontece para tirar o ser humano de tempo, mas maior é aquele que está conosco, amém, irmãos? O Espírito de Deus habita com o povo de Deus. É Deus quem dirige, irmãos, tudo e observa tudo e todos. E aqui, muito obrigado, irmã. E aqui, 21 dias, o rei da Pérsia, o príncipe do rei da Pérsia, segurou Miguel. Vamos pensar, vamos ver. Aqui é um livro profético. Como pode? Naquela época não tinha helicóptero para subir, nem um foguete, nem aviões. Aqui é uma alusão ao inimigo de Deus, Satanás. E ele tentou travar a mensagem, a resposta de Deus, durante quanto tempo? 21 dias. O anjo vem, não vai, vem para cá, voa para lá, puxa para cá. E esses demônios segurando o anjo de Deus. Mas Miguel se levantou e disse, agora eu vou. E Miguel chega ali, toma a dianteira e segura. E diz, vai lá, Gabriel. Por isso que o verso continua dizendo claramente, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Miguel foi lá, o mesmo Miguel que na primeira guerra do céu expulsou Satanás, veio de novo aqui. Todas as vezes que Satanás se levantar para mexer com o povo de Deus, para querer atrapalhar o povo de Deus, ele é derrotado, irmãos. Porque Miguel se levanta em defesa do povo de Deus. Aliás, irmãos, na Bíblia, esse Miguel, ele está em todas as guerras para te defender, para nos defender, amém, irmãos? Inclusive na volta de Cristo, capítulo 12 de Daniel, vamos dar uma olhada lá. Diz assim o verso 1: naquele tempo se levantará quem? Miguel, veja que está falando do futuro. Se levantará naquele tempo. E diz, o grande príncipe que se levantará por quem? Pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livra-se ao teu povo e todo aquele que se achar escrito no livro. Sabe que livro é esse? O livro da vida. O seu nome está ali, em nome de Jesus. Está escrito. Olha o verso 2. Com a intervenção de Miguel, o grande príncipe, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. É o mesmo texto, irmãos, similar a João 5, 28 e 29. E Paulo desvenda quem é esse Miguel. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Vamos lá? Vamos ver o que a Bíblia nos revela. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17.
O Espírito Santo iluminou a mente dos profetas e apóstolos e inspirou eles a escreverem. E veja o que diz, olha. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17, irmãos. Deixa-me voltar aqui. Muito bem. Está escrito assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem é o Senhor de Paulo? Jesus. Ele vai descer com voz de arcanjo, chefe dos anjos. Lá em Judas, só tem um capítulo, o verso 9, esse mesmo arcanjo se apresenta e repreende mais uma vez, vence a Satanás e pega o corpo de Moisés. Só que há um detalhe aí. No livro de Levíticos há uma proibição clara de que não pode tocar em cadáveres, senão fica imundo. Mas na tipologia bíblica revela o segredo aí. A própria Bíblia revela. Moisés é o único homem na Bíblia que Deus chama ele de Deus com D maiúsculo. Por 2 vezes. E ainda explica no capítulo 4 e no capítulo 7, verso 1, ele diz claramente. Ele diz assim: Moisés, você será Deus perante Faraó. E o teu irmão, que fala muito bem, chamado Arão, será o teu profeta. Então, na tipologia, é por isso que em Atos 7,37, Moisés, sendo citado ali pelos apóstolos, e Lucas escreveu, o médico Lucas escreveu Atos dos Apóstolos, diz que Moisés cita que o Senhor Deus levantará um entre os irmãos que seria o quê? Semelhante a ele. Seria um profeta semelhante a Moisés, mas também teria que ser Deus. E quem foi que foi levantado como profeta e como Deus? Jesus Cristo. Por isso que na tipologia, Moisés precisava ser ressuscitado. E não levou tanto tempo. Apesar da Bíblia dizer que os israelitas choraram quase por 60 dias. Entre 30 e 60 dias eles choraram. O luto. Deus respeita o luto. Aliás, irmãos, os médicos dizem que quando uma mãe ou um pai perde um filho, geralmente acontece mais com as mulheres, tem mais sentimento. Não que nós não temos, o homem também tem, mas a mulher chora, pode chegar até 6 meses o choro dela. Se passar disso aí, tem que ter intervenção médica. Mas o povo chorou por Moisés, clamou, está escrito lá em Deuteronômio, Josué também apresenta. Mas a Bíblia diz assim, para Josué e para o povo de Israel, Deus diz: Moisés, meu servo, já morreu. Já tinha morrido. Ele só não revelou que já tinha ressuscitado, meus irmãos. Porque essa cena de Judas Novo aconteceu lá, não foi aqui. Outra coisa, irmãos, não, biblicamente, dentro da tipologia, não tinha como Cristo também morrer e entrar em fase de putrefação. É o que o capítulo 7 de Atos fala. Mas aí, Moisés também não podia entrar em fase de putrefação. Por isso que é o único homem na Bíblia que um anjo veio, o arcanjo, chefe dos anjos, Miguel, Cristo em batalha, pegar aquele corpo. E não entrou. Por que não ficou imundo? Porque pegou para a ressurreição. Aí Moisés aparece, irmãos, lá no livro de Lucas, junto com Elias, conversando sobre a morte de Cristo, e diz que a morte dele teria que acontecer em Jerusalém. A tipologia revela tudo isso. Não é o tema desta manhã, nós estamos falando de oração e entrou, para vocês terem uma noção mais ampla. Mas Daniel não parava de orar enquanto não recebia a resposta de Deus. 21 dias orando. Agora, por que Satanás não queria que essa resposta viesse? O povo estava cativo na Babilônia.
O povo iria ser liberto para ir para Jerusalém e preparar de novo o santuário que tinha sido destruído, o templo de Deus, para que a nação judaica, a nação hebraica, pregasse o evangelho à humanidade toda. Por isso que o inimigo de Deus não queria deixar que Gabriel trouxesse esta resposta. Mas além do salmista Davi e do profeta Daniel, abram aí em 2 Crônicas 7. 2 Crônicas 7, estamos chegando, irmãos, para aprender uns com os outros. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, nós temos algo especial para ler sobre a oração. Nesse texto, irmãos, fizeram até uma canção maravilhosa. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, 15 e 16. Estou ouvindo o folhear das Bíblias. É um som que agrada o coração de Deus. Porque quando o homem balança as folhas da Bíblia de um lado para o outro, ele está sendo abençoado. Amém, irmãos? Verso 14. Amém? Podemos ler? Olha o que diz. Se o meu povo que se chama pelo meu nome... Aqui acontece 7 coisas nesse texto. 7 coisas especiais, irmãos, entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Primeiro ele diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome primeiro se humilhar. Ei, aprenda a se humilhar diante de Deus aos pés dele. Ele vai te dar a resposta. Segundo, orar. Olha aí, ore mais. Faça da sua vida o ministério de oração. Aí diz, se humilhar, orar, buscar a minha face. Busque a presença de Deus todos os dias, o dia todo. Ande com Ele. Enoque andou com Deus um dia. Depois Enoque resolveu andar 2 dias. Enoque resolveu andar 1 mês. O relacionamento foi aumentando. Enoque começou a conversar com Deus e esqueceu do tempo. Enoque andou com Deus 300 anos, irmãos. Quantas orações Enoque dirigiu a Deus? A Bíblia não revela, mas 300 anos andando com Deus, ao ponto de Deus dizer, filho, o teu lugar não é mais nesse planeta, vem para junto de mim. Que privilégio, que honra, irmãos. Tudo começa com uma oração. Você tem orado na sua casa? Você que nos assiste, tem orado aí, no seu trabalho, na sua casa, no seu dia a dia? Ore mais. E Deus vai te dar vitória em nome do Senhor. Ele vai te dar vitória. Então, primeiro, se humilhar. Segundo, orar. Terceiro, buscar a minha face. Quarto, se converter dos seus maus caminhos. E aqui é algo tão especial que Deus só vai te ouvir se você se converter do seu mau caminho. Se existir algum caminho que está te levando para as ruínas, converta-se, muda de direção e vai direto para os braços do Pai, irmãos. E Ele vai te abençoar poderosamente. 4 coisas que o homem tem que fazer. Qual é a primeira? Se humilhar. A segunda? Orar, entrar em oração, em comunhão com Deus. Terceira, buscar a face de Deus. E quarta, se converter dos seus maus caminhos. Em seguida, Deus vai dar a resposta do que Ele vai fazer. E olha só, então quem é esse eu? O grande eu sou, o Todo-Poderoso. Ele diz, então eu ouvirei desde os céus. Ele primeiro vai ouvir. Segundo, ele diz, ouvirei desde os céus e perdoarei os seus pecados. Olha que maravilha, irmãos. Deus quer perdoar toda a humanidade.
toda ela, mas tem que fazer os 4 itens primeiro. E continua dizendo, e sararei a terra. Sabe o que é sarar a terra? É Deus lhe dar tudo o que você precisa. É resolver todos os seus problemas, todas as suas lutas. Cristo disse, no mundo tereis, todo mundo vai ter aflição. Eu pergunto, Jesus aqui na terra, ele teve aflição? Ora, irmãos, teve. Quem somos nós para querer ter uma vida melhor do que a de Cristo, sem aflições? Teremos, mas a vitória é certa em nome do Senhor, irmãos. É certa, é garantida por causa do sangue do Cordeiro. Olha o verso 15. Olha o que Deus faz. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Amém, irmãos? Aqui, ali ou acolá. Onde você se encontrar, não interessa. Deus vai te ouvir. E Ele está atento. Os ouvidos dEle estão bem abertos a ouvir a sua e a minha oração. Se tem alguma coisa que revela o poder de Deus na sua vida, irmãos, é essa. É a oração. Jesus orou, irmãos, no Getsêmani. Foi uma das orações, no capítulo 17 ele orou, e é a maior oração que ele fez, humanamente falando. Ele ensinou a orar o Pai Nosso, as técnicas de como se dirigir a Deus, ele apresentou, mas no Getsêmani ele orou de tal forma que suou sangue. Ele teve hemaditrose, a pele se delatou, a pressão do pecado, o peso do planeta Terra, os pecados de modo geral estavam sobre os ombros dele. Ele é o portador de pecados, porque ele perdoou o teu pecado, perdoou, tomou o teu lugar, morreu e ressuscitou para a honra e glória do Senhor. Por isso que ele suou sangue. Ei, preste atenção, a sua salvação teve sacrifício de sangue, de um cordeiro imaculado e perfeito. É o mesmo evangelho do Velho Testamento, não há diferença. Adão e Eva pecaram lá em Gênesis. Cometeram pecado e provaram do fruto proibido. E Deus dizia o que lá? E está escrito em Gênesis, certamente morrerás. Mas Deus é tão amor que Ele planejou o plano da salvação com antecedência, pega um cordeirinho, capítulo 3, verso 20 e 21 fala isso, mata um cordeirinho e veste Adão e Eva com aquela pele, com o couro daqueles animais. Adão, por causa do símbolo, irmãos, olha aí, simbologia. Vocês sabiam que a simbologia de Deus tem praticamente o mesmo valor? Praticamente o mesmo, porque era uma pedagogia, um ensino. Por isso que a lei cerimonial ela é chamada o quê? De pedagoga. Ela ensinava, ela orientava como seria o evangelho, literalmente falando na pessoa de Cristo. Adão viveu 930 anos, ele não morreu no mesmo dia. Por causa do símbolo, do sangue do Cordeiro de Deus, e um cordeiro animalzinho foi morto ali, tomando o lugar de Adão e de Eva. Eu acredito que foram pelo menos 2, porque um cordeiro só para vestir uma pessoa não daria. Mas isso é uma crença minha. A Bíblia está aí, estude, louvado seja Deus, cada um pode crer, eu costumo crer pelo que está escrito, mas eu imaginei que poderia ter sido 2 cordeiros. Que para um cordeiro, para vestir um homem adulto, na estrutura de Adão, na simetria que ele tinha, não iria vestir. Mas também tinha que vestir Eva.
Isso ali é uma simbologia da graça de Deus, irmãos. Olha aqui, o verso final desta manhã diz assim: porque agora escolhi e santifiquei esta casa. Irmãos, Deus santificou a igreja dele. Ele tem santificado, ele purifica, e ele diz: para que o meu nome esteja nela eternamente. E continua: e nela estão fixos os meus olhos. Lá do terceiro céu, segundo a Bíblia, Deus está olhando o que acontece na casa dele, irmãos. E ele, quando olha para a casa dele, não é paredes, é a tua vida, é o teu coração, é a tua mente, é a sua disponibilidade de servir a Deus. Ele está vendo a luta que você tem para lutar contra o eu. O nosso maior inimigo, além do que vai ser queimado, morto e destruído para nunca mais existir, Satanás, o nosso maior inimigo somos nós mesmos, o eu. Aprenda a matar o eu. Por isso que o nome dele está eternamente na casa dele, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração. Quantos dias? Todos os dias. É por isso que eu digo que o Espírito Santo, em nome de Jesus digo isso, e na Bíblia, ora, se os ouvidos, os olhos, o coração de Deus está todos os dias nessa casa, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas em termos de salvação, de pregação do Evangelho e de oração, Ele está aqui para ouvir o teu e o meu coração. E são todos os dias, até que o Senhor Jesus volte. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a você. Que Deus dirija a sua vida. Que você sempre tenha uma oração no coração, na mente. Nas viagens, vá orando. Vai fazer um estudo bíblico. Primeiro passe na rua orando e passe voltando orando. Aí você vai convidar a pessoa para um estudo bíblico. Tudo começa com uma oração. Eu creio em Deus, que a vitória é nossa em nome do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Tem 2 versos na Bíblia que eu não posso deixar de ler com vocês. João 17:9 está escrito assim: Cristo aqui, ele ora pela igreja, pelos discípulos, ele diz: e eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aí no verso 20 ele diz, agora ele dirige a oração, eu costumo dizer que é para a igreja invisível. Igreja visível, verso 9, igreja invisível, o verso de número 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Veja que coisa linda. Primeiro ele ora pela igreja dele. Depois ele dirige a oração por aqueles que no futuro iriam crer no nome dele. Quem são aqueles que no futuro iriam crer? Somos nós, o povo de Campo Alegre, o povo de Arapiraca, o povo do Brasil, o povo dos outros países que não existiam na época de Cristo. Há 2025 anos atrás, Cristo também orou, ele não esqueceu de você. Vamos orar ao Papai do Céu. Amantíssimo Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pelo alimento, pelo pão da vida. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelas orientações de vida e vida eterna, que é a palavra nos dá. Obrigado pelo Teu Santo e Bom Espírito, está dirigindo este culto, porque é um culto de salvação para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, pela direção da igreja aqui de Campo Alegre. Campo Alegre vai ser muito mais alegre. Desde então, ela já é uma cidade alegre, mas vai ser muito mais quando receber a Tua visita, Senhor. Quando receber o povo de Campo Alegre em peso, compreendendo a Tua palavra. Por favor, ó Deus, abençoa os dirigentes dessa cidade. A prefeita Pauline Pereira,
Também abençoa todos os vereadores, o secretariado. Abençoa os professores. Abençoa, Senhor, os garis, os irmãos que trabalham na limpeza e que cuidam também da nossa saúde. Abençoa cada casa na cidade de Campo Alegre e de todo o planeta Terra também, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.